Descobrindo o Vaticano. A capela, do começo ao fim. Oculta entre a basílica e os muros do Palácio Apostólico, esconde-se um dos maiores tesouros do Vaticano, a Capela Sistina. Construída em 1475 nos fundamentos da antiga Capela do Palácio, facto importante para sua história, por ordem do Papa Sisto IV. Na parede norte, os afrescos apresentam a vida de Cristo. Ao sul, os afrescos contam a história de Moisés. Os autores dos afrescos são Botticelli, Cirladaio Cosimo Rosselli e Piero di Cosimo. Sobre o altar, o afresco de Perugio, O Deslumbramento de Maria. O teto é decorado com estrelas pintadas por Piero d'Amelio. Trinta anos depois, no teto surge uma ruptura que percorre toda a extensão. O Papa Júlio II ordena a retirada da fenda e emprega Michelangelo para pintar o teto. Passados 20 anos, na parede atrás do altar, Michelangelo pinta O Juízo Final. Os afrescos de Perugio, Cirladaio e d'Amelio são removidos. Os afrescos de então não eram feitos para durarem séculos. Hoje são grandes obras de arte que fazem parte das maiores obras da humanidade. Os afrescos de então duravam somente alguns anos para mostrar determinada ideia em dada situação. Quando a ideia mudava, os afrescos mudavam novamente. No início, Michelangelo recusou. Os afrescos já pintados não eram a causa da recusa. Ele julgava-se escultor e arquiteto. Trabalhava no túmulo do Papa Júlio II. O Papa não desiste. Michelangelo por fim aceita, depois de anos de pedidos e ameaças. Júlio diz: pinte os 12 apóstolos e alguns ornamentos. Fala diretamente ao pintor. Ele argumenta: vai ficar pobre demais. Júlio responde: por causa da pobreza dos apóstolos? Resposta absurda. O Papa dá liberdade total a Michelangelo. Michelangelo acordou tudo com o Papa, com os teólogos. Imaginou uma visão criada pelos antepassados de Cristo, profetas e profetisas. Apresentou o projeto e o Papa aprovou. Durante os 30 anos seguintes, no teto e na parede sul, surgem 2 afrescos. Durante séculos, a capela é lugar de culto, cerimônias e conclaves. Com o tempo, os afrescos começam a desaparecer. Na Capela Sistina, o maior prejuízo foi causado pelos restauradores dos séculos XVII, XVIII e XIX, que cobriram os afrescos com substâncias que provocam o desaparecimento da cor com o tempo. O desgaste dos afrescos foi causado por 2 motivos. Primeiro, mudança da estrutura da capela, causando ruptura no teto. O juízo final esteve livre das fendas, mas o teto estava cheio delas. Segundo, a água da chuva atravessava o teto. A água penetrava pelas fendas, escorria pelos lados da abóbada, penetrando nos afrescos, levando sais minerais do reboco. A solução evaporava em contato com os afrescos. Os sais cristalizaram-se, cobrindo os afrescos com manchas brancas. I restauratori del passato avevano un modo per nascondere queste macchie bianche, cioè davano Os restauradores do passado
cobriam mani di estas colla manchas animale de uma forma bem che precisa. cambiava l'indice di rifrazione Eles colocavam dei cola sali animal e non li faceva que vedere. mudava Se a noi refração bagniamo un dos sais, il sale diventa trasparente. Questo era il fazendo-os principio. desaparecer Per cui totalmente. nel tempo hanno continuato O a sal, dare ao ser molhado, queste fica stesure transparente. di colla animale Esse era o che via princípio. via però si alteravano. Os E restauradores depois questa continuaram a colla cobrir com as animale, camadas de unita al cola, fumo delle candele, que al também muda fumo com dei o tempo. bracieri, ha Com o tempo, creato a fumaça una das velas pellicola tornou a cola densa, filtro grosso e spessa espesso, anche abbastanza cobrindo dura, as cores. molto scura, che ha nascosto i colori. Um grupo de restauradores do Vaticano elaborou uma técnica de limpeza dos afrescos, guiando-se por documentos. Foram comprados equipamentos modernos, plotters, computadores. Surge um problema com o financiamento do trabalho. Nos 15 anos de trabalho, poderia faltar dinheiro. Pasquale Rotondi, o então consultor do Museu do Vaticano, tem a ideia de filmar o processo de limpeza. Rotondi estava convencido de que, a registrar os trabalhos, usaria o momento dramático da obra quando as cores apareceriam, encobertas pela sujeira dos séculos. A ideia é aceita, mas não conseguem fundos para sua realização. Pela primeira vez na história, o Vaticano começa a procurar um patrocinador para o projeto. Surge a TV japonesa NHK. Em troca do investimento, os japoneses ganham o direito de filmar a restauração dos afrescos de Michelangelo e a exclusividade dos direitos do autor do filme. Os restauradores começam os trabalhos do maior projeto de conservação do Vaticano. La pulitura era basata su una tecnica che prevede il solvente. A técnica de limpeza baseava-se em aplicar no afresco solvente por tempo determinado. Il solvente viene applicato e rimane per un tempo stabilito con l'orologio. O solvente fica no afresco por um tempo, depois é retirado. In quel lasso di tempo, cioè per la volta, noi Na abbiamo abóboda messo foram un necessários tempo di 3 mentre minutos. invece per il giudizio abbiamo cambiato Durante os leggermente trabalhos, la tecnica, no in juízo ragione final, della presenza mudamos di um pouco a questo cielo técnica, azzurro, introduzindo a luz do céu e azul. quindi il tempo Por di isso, contatto o solvente del ficou solvente 12 era minutos. di 12 minuti. Dopo i 3 minuti oppure dopo i 12 minuti veniva portata via. Depois de 3 ou 12 minutos, retira-se o carregador que possibilita a permanência do solvente na superfície. Neste caso, usamos um gel como uma marmelada onde se encontrava o solvente. Exigiram-se muita atenção e muitos testes ao escolher os solventes adequados para limpar, sem prejudicar as cores originais. Durante as pesquisas, Michelangelo revelou o seu rigor. Usando o método de pintar no reboco molhado, sabia que o cal seco fazia uma ligação, criando cores, e que o reagente básico de cal mudava a intensidade da cor. Por isso, pintando al fresco no reboco molhado, não se pode usar todas as cores. Usam-se cores que não desbotam com o reagente básico de cal. Uma parte do teto foi pintada al seco. O artista usou aqui diferentes tintas. A solução desse quebra-cabeças de diferentes técnicas foi a escolha de solventes adequados. Na limpeza dos afrescos, foram usadas compressas de papel japonês. E invece nel giudizio dei fogli di carta. No juízo final, usamos papel japonês que continha solvente. Por 12 minutos, a folha com solvente fica de molho.
insieme No momento da retirada do gel, saem as sujeiras, impregnadas, e aparecem as cores dos afrescos de Michelangelo. Appare il colore in affresco di Michelangelo. Retirando a sujeira do juízo final, os restauradores constataram que somente num lugar, no céu de fundo, Michelangelo usou a técnica al secco. Pois as cores que Michelangelo queria não podiam ser obtidas al fresco no reboco molhado. Esse corante era o lápis lazuli. Os corantes eram muito caros e pouco duradouros, sem a possibilidade de pintura no molhado. O azul que vemos é muito mais claro do que aquele usado por Michelangelo. Não se tentou também corrigir o mestre. Todos os processos usados no juízo final estiveram ligados à retirada da sujeira e ao reparo do reboco. Gli affreschi di Michelangelo soffrivano di due problemi. Os afrescos de Michelangelo tinham dois problemas. Primeiro, o movimento dos muros da Capela Sistina que provocou a ruptura. Uma delas, no lugar do dedo da criação. Por isso, o restaurador Carnevali fez uma reprodução. O que vemos hoje é uma reprodução de Carnevali. A ruptura no reboco começou com a construção da basílica. Após a demolição da antiga basílica, iniciaram-se trabalhos na terra, afetando a estabilidade das escarpas. Com o movimento abalaram os fundamentos da capela. As paredes partiram-se. Em 1566, os fundamentos foram reforçados. Ao mesmo tempo, o enorme peso da basílica, no final da construção, estabilizou as escarpas. A estabilidade nos fundamentos e a retirada da sujeira afastaram os dois maiores perigos, a ruptura do reboco e a deterioração dos afrescos. O que mais poderia prejudicar os afrescos? And one of the, biggest problems is the number of people coming. Now, Um dos maiores problemas é a quantidade de pessoas que vêm de todo o mundo para ver os afrescos. É difícil dizer, proibida a entrada na capela. Nós permitimos. Temos um sistema de ventilação para diminuir a deterioração. A coisa que mais prejudica é a respiração humana. Temos sistema de controle que não controla tudo, mas ajuda a manter a beleza dos afrescos como estão agora. It does well to help preserve the beauty as it is. Um dos perigos pode ser o pó. Vamos nos apressar para ver as cores, porque a próxima limpeza pode ser daqui a 100, 200 anos. Os afrescos são uma narrativa. Michelangelo, ao pintar, cria uma síntese do passado e futuro da humanidade, de Adão até o juízo final. Esse manifesto teológico tem raízes na antiguidade. Quando se analisa Michelangelo e Rafael, percebe-se que estudavam o tempo todo natureza, corpo feminino, masculino, psicologia e a sua relação com o movimento. Natureza e antiguidade criam o estilo Lodi e Michelangelo. Era da vontade deles, como lemos nos diários de Vasari.
Era uma questão de recuperar artistas antigos pelos seus próprios meios. A criação de Adão. Deus Todo-Poderoso é colocado em frente ao homem nu que clama energia vital vinda da mão divina. A expulsão do paraíso e o pecado original. Duas imagens ligadas à culpa e ao castigo. O dilúvio. A arca eleva-se, pois a igreja é intermediária na salvação. Ignudi. Figura simbolizando o homem pecador e as suas reações diante dos desígnios de Deus. As figuras dos afrescos são reais e simbólicas. A pintura de Michelangelo, A pintura de Michelangelo, sendo figurativa, não é verista. Não existem elementos relacionados com a realidade, com defeitos e faltas. É como se fosse perfeita. Por exemplo, uma mão pintada por Michelangelo é a mão, ou um rosto é o rosto da criação humana, tendo em si todas as faces do mundo. Alegoria seguinte: os profetas e as sibilas. Os profetas predisseram o Messias. As sibilas preveem o futuro. Os profetas e as sibilas ligam a previsão do futuro à certeza da salvação. Cada sibila é de um lugar diferente, e a salvação não é somente para alguns eleitos, mas para todos. O Gênesis de Michelangelo é uma síntese da Bíblia e da arte. A fé e a visão do gênio. O complemento da criação é pintado por Michelangelo 30 anos depois do juízo final. Depois da morte de Rafael e Bramante, Michelangelo muda para Florência, em 1516. Por quê? Não podia ele suportar os sucessos de Rafael e o favorecimento dos Médici. Recebeu depois uma encomenda para fazer a Capela dos Médici. De 1532 até 1534, trabalhou na Capela dos Médici. Não esteve em Roma até que Clemente VII, no final do seu pontificado, depois do saque de Roma, convence-o a fazer o juízo final. Roma vítima do saque de Roma. Por um ano, frentes protestantes e soldados de Carlos V fazem massacre em Roma. Tamanha destruição, nunca vista, deve ter sido por causa da cólera divina. O juízo final lembrava a aflição e a insegurança, permitidas por Deus, para castigar os pecadores. Por isso domina aqui o medo e a ansiedade, ausência de elementos triunfais. Momento de busca do perdão, precedido pelo juízo final. Não há sentimento de alegria ou piedade. Predomina a incerteza e a tensão. Che Michelangelo ha avuto questi eventi travagliati, legati. Michelangelo chega à aflição ligada ao sofrimento causado pela religião, pelo idealismo, pelo platonismo e pelo cristianismo. Quando Michelangelo concepisce questo universo brulicante É um universo cheio de figuras nuas. Para Michelangelo, é a volta à natureza. O homem nu é um homem senza orpédia, desligado da dimensão humana. É a ideia principal dessa dramática visão do juízo final. Giudizio universale.
a mensagem filosófica não alcançou a todos. Os corpos nus escandalizaram os contemporâneos. Nos séculos XVIII e XIX, levantam-se críticas à nudez. No século XVI, no entanto, os moralistas, que não eram muitos, talvez fossem ainda mais perigosos. Il giudizio universale viene creato all'inizio del Concilio di Trento. O juízo final é criado no começo do Concílio de Trento, que dura de 1540 até 1564, quando morre Michelangelo. Subirà l'onta proprio in questi ultimi anni della Nos últimos decisione anos de vida, coprire Michelangelo alcuni di questi sente-se nuclei. inclinado Si tratta a cobrir dello algumas das scontro figuras. tra una visione interiore É uma questão de sofferta, disputa tragica, interna quella di sobre as visões de Michelangelo, andava al di là ultrapassando o della limite da aceitação sopportazione pela Igreja. da parte delle gerarchie ecclesiastiche. Sarà un O autor das vestes, que cobrem partes íntimas dos santos, é um pintor ligado a Michelangelo, Daniele da le Volterra. vergogne di santi e di sante. 500 anos depois, os responsáveis pelos trabalhos nos afrescos têm um problema: despir as figuras de Volterra e outras dos séculos XVIII e XIX ou não. Seja como for, é um produto da censura do século XVI, que no século XX se torna uma obra de arte e testemunho de caráter cultural. Daniele de Volterra junta as duas figuras, Santo Blase e Catarina. Coloca a camada de reboco e pinta os santos outra vez. Desta vez vestidos. Santa Catarina tem um vestido verde. Vemos somente a sua cabeça e os braços. Dopo ho detto un lunghissimo dibattito. Depois de muitas discussões, aceitamos a censura do século XVI. Estes elementos elevam o valor histórico da obra. O fragmento mudado faz-nos pensar se aceitamos isso ou não. As mudanças foram durante o Concílio de Trento e a Contra-Reforma. A sua existência aponta para um momento importante da Igreja. Daniele da Volterra recebeu o apelido de Braghettone, aquele que coloca braghe, calças, censor. Os restauradores tiram as calças de 20 figuras vestidas nos séculos XVIII e XIX. As calças, colocadas no século XVI, foram deixadas. A censura é respeitada e faz parte do patrimônio cultural da humanidade. A história do juízo final esconde anedotas. Michelangelo não era calmo nem sereno. Entrou para a história uma dessas anedotas de como se vingou de um adversário. Perché c'era il cerimoniere del Papa, che era Biagio Cesena cuidava do cerimonial do Papa e atrapalhava Michelangelo. Ele não gostava da pintura e reclamava de tudo. Às vezes, vinha olhar para os trabalhos, subia nos andaimes, o que Michelangelo não suportava. Mesmo quando o Papa Júlio II queria subir, Michelangelo começava a tirar tábuas para que ele não subisse. Não queria que alguém visse a obra. Biagio da Cesena subiu nos andaimes e viu o seu retrato com as orelhas de burro. Foi então ao Papa para lhe pedir que dissesse a Michelangelo para apagar a figura indesejada. O Papa respondeu: "Sabes, eu tenho poder no céu e na terra, mas no inferno não posso fazer nada." Que não é Mozart. Mentre Mozart tu lo puoi ascoltare. Quando se ouve Mozart, o prazer é imediato. Bach exige concentração. Como Michelangelo. Na Capela Sistina, precisamos estar concentrados, dirigidos para o interior, pois as figuras de Michelangelo
carregam enorme força, que faz com que o homem volte à importância das coisas. Que porta l'uomo all'essenziale.